Olá, eu tô aqui para falar sobre um assunto importante que me ocorreu esses dias, então eu senti necessidade de falar sobre esse assunto aqui com vocês. Sobre o déficit de atenção, né, e a pessoa hiperativa, principalmente quando ela está, né, na fase de desenvolvimento, que passa do prézinho para a primeira série. Então, às vezes a pessoa não tem o diagnóstico do déficit de atenção, porém, ela precisa de fazer um tempinho ali a análise com a psicopedagoga, porque a psicopedagoga ajuda muito no desenvolvimento e principalmente para estruturar assim as pastinhas dentro da cabeça da criança, para que ela consiga planejar o futuro, saber o que vem antes, colocar assim as bases de tudo. Eu tive essa experiência com meu filho, que ele não tem déficit de atenção. Porém, quando ele foi do prézinho para a primeira série, ele era muito imaturo ainda para aprender, para começar a se alfabetizar. Então ele tinha dificuldade e ele se sentia mal com isso. Então ele repetiu o pré ele ficou muito bravo comigo, né? Mas isso fez muito bem a ele, porque hoje ele passou pela vida dele acadêmica assim, sempre bem e com notas boas. Porém, ele precisou de repetir ali o prezinho para poder amadurecer. E com isso, nesse tempo, eu coloquei ele na psicopedagoga, que ajudou ele a fazer essa estrutura na cabecinha dele. Bom, dito isso, como experiência de vida, então eu sou uma pessoa, com todos os meus estudos, né, hoje, identifico que eu tenho déficit de atenção e sou hiperativa. Então, no decorrer da minha vida, quando eu estava ali na fase de aprendizado, eu tive muitos problemas, principalmente com a matemática. Então, as exatas não entravam na minha cabeça. E o que acontecia? Como eu não conseguia entender, então eu fazia bagunça, eu conversava, e isso faz com que, aparentemente, você pareça ser uma pessoa bagunceira e tal, mas não é. Porque acaba que quando a criança ela entende que ela não está conseguindo acompanhar as outras crianças, que ela não está entendendo aquela matéria, ela se sente diminuída. Então aí o que ela faz? Para disfarçar isso, ela acaba que se torna bagunceira, conversa demais, não tem atenção à aula, para ela mesma justificar para ela mesma o porquê ela não está aprendendo. Mas na verdade, esse ponto é muito mais embaixo. Os pais devem ficar atentos. Hoje eu vejo que as escolas estão muito mais preparadas do que na minha época. Então, na minha época, eu fui expulsa de escolas, olha, tem um histórico aqui enorme. Porém, quando eu comecei a fazer a faculdade, que foi faculdade de psicologia, apesar de eu não ter terminado, eu entendi que quando eu escolhi as matérias que eu tenho aptidão e que iriam me ajudar na minha vida, eu sabia, então assim, eu era uma boa aluna. Então, sempre que eu me dediquei a algum assunto, eu me dei bem, inclusive na matemática. Então, mas para isso foi um processo. Eu fiz Kumon para eu conseguir entender. Então, assim, hoje eu continuo tendo dificuldade, mas eu consegui ludibriar as minhas dificuldades com o meu déficit de atenção. Então, eu sou uma pessoa que eu
eu gosto muito de aprender. Então, eu começo a estudar a fundo um assunto. De repente, aquele assunto me cansa. E eu não tenho mais vontade de continuar com aquele assunto. Antigamente, eu deixava de lado e não voltava mais para terminar esse assunto. Esse que é o erro. Então, eu conversei com uma amiga que o filho dela está tendo exatamente essas características. Então, eu falei para ela, hoje em dia, o que eu faço? Então, eu cansei daquele assunto, eu começo com um outro assunto. Aí eu vou até onde aquele assunto me interessar. Quando começa a ficar chato para mim, cansativo, exaustivo, porque a pessoa que tem o déficit de atenção, ela pensa demais, ela vai a fundo demais, então ela se cobra demais. Então aí o que eu faço? Eu cansou novamente, eu volto para aquele assunto que eu tinha anteriormente e termino ele. Que aí eu já vou ter a vontade e ânimo para terminar aquele assunto. Terminei aquele assunto, eu volto naquele outro, termino aquele, começo um outro. A mesma coisa com livros. Eu começo a ler um livro e eu quando eu começo a me cansar desse livro, o que eu faço? Eu deixo ele na minha cabeceira e pego um outro livro. O livro começou a ficar chato, normalmente é o meio do livro, né? Começou a ficar chato, eu volto e termino aquele, depois eu volto e termino aquele e já começo um outro ao mesmo tempo. A mesma coisa quando eu estou realizando os meus estudos, os meus cursos, que eu gosto de fazer muitos cursos. Então, eu começo a fazer um curso, eu começo a fazer 2 cursos ao mesmo tempo. E quando eu estou fazendo esse curso, eu coloco o fone. Mas ao mesmo tempo, eu estou vendo a TV junto. Então é uma coisa meio maluca, só eu entendo. Então eu preciso de ter essas variações para que eu consiga me concentrar. Diferente de quando eu estou lendo. Quando eu estou lendo, eu preciso de silêncio. Então, assim, o barulho me incomoda demais. Música alta. Então, eu sou uma pessoa que não ouço música alta. Isso me incomoda demais. Porque eu tenho a audição sensível. Eu não sei se isso tem a ver com o meu déficit de atenção. Eu não sei se isso tem a ver com alguma coisa, alguma habilidade que eu tenho de ouvir, porque se eu fechar os olhos ou me concentro, eu consigo ouvir o vizinho, eu consigo ouvir barulhos assim bem de longe, porque é muito sensível a minha audição. Então, quando tem muito barulho de construção em volta, isso me incomoda demais. Só que é assim, é um incômodo que vai incomodando. Tem uma hora que me dá uma raiva assim, interna, sabe? Então é importante a gente saber o que irrita, o que rouba a nossa atenção. Por exemplo, o barulho rouba a minha atenção. Isso me prejudica bastante. Então, é interessante que eu vejo assim que eu tenho muitas pessoas que eu atendo que tem um nível de autismo, né? Então, assim, tem vários níveis, né? Então, existe pessoas que eu atendo com a minha terapia e eu faço também análise, né? A gente fica ali, conversa toda semana, vê tudo que foi elaborado e separado para aquela semana, se a pessoa conseguiu cumprir, né, os desafios. Porque a pessoa que ela tem algum problema de atenção e até mesmo o autista, ele precisa de ter disciplina. Então, quando ele coloca disciplina, eu sempre falo, olha, pega um caderno, faça como se fosse um mapa mental, um mapa mental. Eu faço para elas um mapa mental bem bonitinho, coloridinho,
objetivos, metas, várias coisas. Então, assim, eu coloco assim, pega no papel e anota o que eu tô falando, tipo, Então, vamos lá. Se você tem dificuldade em se organizar, você tem que conseguir essa organização. Isso é muito importante. Você ter o compromisso com você mesmo de organizar o seu quarto, que é a primeira coisa. Organizar o seu quarto, deixar ele limpo e organizado. Porque a pessoa que tem essas dificuldades, ela precisa de ter o local em volta dela organizado, senão a atenção dela, ela não vai conseguir parar para ter foco no que precisa. Então, a organização e a disciplina é muito importante. Então, e a limpeza, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu coloco para as meninas, porque eu trabalho com mulheres, né? O meu grupo é de mulheres. Então, outro ponto importante também é a pessoa encontrar o que ela gosta de fazer. Então, se ela quer fazer alguma coisa, algum curso online, hoje tem tudo online, né? Então, começa a fazer aquele curso. Faça ele direitinho, tenha o compromisso com você mesmo. Agora, não se cobre demais. Se você não está suportando, se aquilo está sendo um fardo para você, deixa de stand-by, começa um outro, cansou, deixa de stand-by, volta naquele, termina aquele. Aí você volta no outro e termina o outro, começa um outro. Não tem problema você ter várias atividades. Eu tenho várias atividades, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, porque a minha cabeça ela não para. Então eu preciso disso para eu me sentir útil. Então, eu trabalho com numerologia, com mapa numerológico, eu trabalho com apometria, com a mesa de radiestesia. Eu trabalho com tarô, com os oráculos, né, que é runas, trabalho com baralho cigano, e sabe, muitas coisas que eu gosto. Assim, na terapia holística, eu faço muitos cursos, e eu fiz muitos cursos, eu tenho os meus diplomas aqui, né? Então, com isso, eu vou acrescentando conhecimento. E no meu grupo, eu passo o conhecimento para as meninas do meu grupo, que é a respeito da energia dos arquétipos. Por quê? A energia dos arquétipos me ajudaram demais, principalmente a ter foco, a ter ânimo, a sair da procrastinação. Porque quando a gente está desanimado, a gente fica procrastinando e fica só pensando. E não tem atitude. Então, você colocar ali a imagem de um cavalo, a energia desse cavalo, vai ajudar você a não procrastinar, você ir atrás, a você ter ação. O falcão, por exemplo, é foco. Ele ajuda você a ter foco, assim como um falcão. Então, sobre os arquétipos, eu ensino no grupo e eu tenho as minhas redes sociais que ensinam também a respeito dos arquétipos, dessa energia. Porque tudo isso está no inconsciente coletivo de todo ser humano, tá? Então, desde que existe um ser humano, ele observava os animais. Então, isso tudo ficou ali, ó. Então, a observação primeiramente dos animais, até conseguir a evolução, né, que foi fazer o fogo, segurar um bastão, enfim, tudo isso tem um porquê. Então, se você tem esse problema, se concentrar em uma atividade, veja subterfúgios que vão te ajudar a chegar no ponto principal. E as mães que notam que os seus filhos não conseguem focar, foi o que eu falei para minha amiga, não tem problema fazer inúmeras coisas, tá? Existem pessoas que vêm aqui que elas já nascem sabendo, eu vou ser dentista, ama a profissão, e é dentista e é só dentista pro resto da vida.
Isso não tem mal nenhum, é um excelente dentista. Agora, aquele assunto que foi afirmado e dito que a pessoa que faz muitas coisas, que faz de tudo um pouco, não tem excelência em nada, isso aí é mentira, tá? Isso aí é um mito. Então, assim, você pode sim desenvolver várias atividades e ser boas em todas elas, desde que você consiga colocar a sua cabeça em ordem, que é o equilíbrio. Quando você tem um equilíbrio mental, o equilíbrio astral, equilíbrio espiritual e o equilíbrio físico, você consegue. E é principalmente também a respeito dos chakras, tá? Então isso tudo tem a ver com a cromoterapia, tem a ver com a numerologia, tem a ver com as suas energias, tem a ver com a sua mediunidade também. Porque se você é uma pessoa que absorve todas as energias negativas de um local, você precisa aprender a se libertar disso, a fazer um banho de descarrego. Então, assim, não adianta você falar que você está fugindo do contexto, porque está tudo interligado. E é importante que as pessoas comecem a abrir a mente, que é a expansão da consciência, e entender que não é só aqui. Existem outras coisas também. E principalmente as crenças que nos limitam, com as sombras do passado, isso tudo tá no inconsciente, tá lá. Então, tem coisas que você precisa harmonizar na sua vida. E as pessoas que têm a dificuldade em aprendizado ou em foco, eu digo, tenta fazer dessa forma, procura saber o que te convém. Quando é uma criança, fica difícil ela entender e ela falar o que está acontecendo. Mas se a mãe ou o pai tem atenção para isso, ele vai saber lidar com isso da melhor maneira possível. Procurar a psicóloga e uma psicopedagoga é o primeiro passo. Não pode deixar essa criança desassistida, porque essa pessoa que não consegue ter foco ali naquele momento, ela pode ser uma pessoa brilhante lá na frente. Porque a pessoa que tem a capacidade de aprender inúmeras coisas, muitas coisas, e vai até o fundo, essa pessoa tem o nível de aprendizado maior até do que uma pessoa que só fez uma coisa e vai fazer aquela coisa pro resto da vida. Porque a gente que tem aí esse problema da rotina, por exemplo, eu preciso estar na minha rotina, eu preciso ter disciplina na minha rotina. Porém, a minha rotina não pode ser maçante. Cada dia eu acordo e eu determino o que eu vou fazer, dependendo de como eu acordo. Claro que eu tenho os meus trabalhos e os meus compromissos. Então, eu coloco tudo ali, nos horários propícios e não deixando de lado a minha parte artística, que é, por exemplo, a parte do desenho. Eu desenvolvo o trabalho de tatuadora também, que eu pinto também quadros e eu gosto de desenho. Então, eu estou me aprofundando no desenho fine line, que é a tatuagem fine line. Eu adoro, eu acho lindo. Porque eu já faço há muitos anos, que é um trabalho que eu faço, que é a micropigmentação da sobrancelha, labial e olhos, que é o lápis de olho e o delineador. Então, assim, são inúmeras coisas que eu fiz no decorrer da minha vida e não me arrependo. Então, assim, eu tive um momento em que eu fui cabeleireira, eu fazia muita progressiva, cortava cabelo, fazia muitas coisas, até as unhas eu já fiz. Então, foi um momento importante na minha vida, quando eu morei no litoral. Hoje, eu faço eu mesma, para mim, para minhas amigas, né? Então, esse trabalho presencial, normalmente eu faço para as pessoas mais próximas, porque eu prefiro focar no meu trabalho online,
Porque aqui eu sento aqui na minha mesa, é onde eu desenvolvo todos os meus trabalhos online. E agora eu estou com essa mapa numerológico que é maravilhoso. E eu estou aguardando apenas a planilha que eu adquiri para eu poder entregar um trabalho lindo para quem me contratar, né? E eu já fiz também o curso de astrologia. Então, assim, tudo isso que eu fiz é Feng Shui. Até São Paulo eu fui para fazer esse curso. Então, são cursos que eu tenho e que eu vou colocando nos meus ensinamentos e nos meus atendimentos. Porque a cada vez que eu trago alguma terapia holística a mais e algum conhecimento a mais, eu estou enriquecendo o que eu já faço. E uma coisa também que eu faço, que você vai falar, nossa, é que eu só faço para minha família, né? Que é a auriculoterapia. É maravilhosa a medicina chinesa, eu sou apaixonada pela medicina chinesa. E tem a mochoterapia também. Então isso aí eu faço para minha mãe. Então eu gosto de fazer inúmeras coisas e não tem mal nenhum nisso. Então é isso que eu falei para minha amiga. Se o seu filho não está conseguindo focar, é importante colocar ele no psicopedagogo para saber e fazer a análise se realmente ele tem um déficit de atenção ou se é hiperativo. Então, e com essa psicopedagoga, ela vai ajudar ele a encontrar os subterfúgios, os caminhos para que ele consiga ter a vida dele melhorada. Porque essa pessoa que tem essa atenção assim para tudo e também se cansa do mesmo, essa pessoa ela tem uma habilidade muito grande em aprender. Basta saber como trabalhar isso. Então eu, no decorrer de tudo isso, eu encontrei, né? Ainda tem algumas dificuldades, né? Porém, eu encontrei. Eu não paro. Daí as minhas amigas falam, nossa, o que você tá fazendo agora, Si? Agora eu tô fazendo isso, isso e aquilo. Se uma pessoa para conversar comigo e fala, o que você faz? Eu tenho que falar uma coisa, só 2 no máximo, porque senão a pessoa não vai acreditar em mim. Só quem me conhece de verdade que sabe como que eu sou. Principalmente as meninas do meu grupo. Então elas sabem como eu sou. E eu também sou uma pessoa brava, tá? Às vezes, se a pessoa tira você do sério, principalmente no início, quando você tem essas dificuldades, quando você é novinha, adolescente, você se torna agressivo, porque você fica se sentindo incapaz. Por que eu não estou conseguindo aprender igual a todo mundo, né? O que está acontecendo comigo? Então, é muito importante que você entenda o seu processo de aprendizado, porque ninguém é igual a ninguém. E hoje nós temos os estudos, né? Então, hoje está muito avançado. Com TDAH, que é o déficit de atenção, hiperativa, ela consegue desenvolver muitas coisas. Por exemplo, os grandes mestres, né? Eles não eram tão certinhos assim. Então, as pessoas, elas têm que ter essa expansão de consciência para o novo e tentar entender como é ela mesma. Porque quando você se entende, você consegue acessar tudo que você precisa. Então é isso que eu tenho para falar, acho que ficou até longo demais aqui, mas é importante eu falar isso, que hoje com os estudos, né, e síndrome de Down, por exemplo, a pessoa que tem a síndrome de Down, ela pode fazer tudo, não tem nada que impeça ela de realizar, basta ela entender qual é o processo dela. Né? Assim mesmo como o autista, como
a déficit de atenção, ou então, hoje em dia não se fala, né, déficit de atenção, acho que pode ser que eu estou falando alguma coisa errada aqui, me perdoe. Então é o TDAH, tá, que eu tô falando. E também a respeito do autismo, né? Então existem, assim, vários níveis de autismo. Então, você colocar regras e disciplina que você possa cumprir. Porque a partir do momento que você começa a cumprir aquilo que você promete para você mesma e você coloca no papel, é importante demais você colocar no papel, tá? Então, segunda-feira eu tenho que fazer isso, terça isso, quarta aquilo, pequenas coisas, até você conseguir fazer essas pequenas coisas. E aí você vai aumentando a dificuldade, aumentando as atividades no dia, para que você consiga cumprir. Porque a importância de você cumprir aquilo que você promete para você mesmo ou promete para uma outra pessoa é muito importante, porque se você não cumpre para você mesmo uma promessa, você não valida o que você fala para você mesma. Então, você nunca vai conseguir atingir aquilo que você quer, porque você sempre vai falar, eu não consigo, isso não dá pra mim, isso não é pra mim, isso é sim. A partir do momento que você coloca ali no seu foco e na sua meta, você consegue. Então é isso que eu tenho para falar para você. A luz que habita em mim saúda a luz que habita em você.